Boa tarde, mulheres edificantes. Seja bem-vinda. E eu já quero começar te fazendo um pedido hoje. Mande para alguma amiga, alguma parente, quem você sentir no seu coração. Porque hoje, nessa semana que estamos falando sobre as dores e como superá-las, hoje nós vamos falar sobre a dor de uma traição. Então, muitas vezes, a traição, ela dói tanto porque ela vem de alguém que a gente ama e confia. Então, praticamente todo mundo já passou por uma situação assim. E hoje nós vamos falar de um exemplo magnífico na Bíblia que passou pelos 3 pontos daquilo que nós falamos na segunda-feira. Quem lembra? Falamos sobre o abandono. Muitas vezes o abandono, ele não é só físico, ele é emocional. E hoje vamos falar sobre José. José passou por esse abandono, não só emocionalmente, mas também físico. Ontem nós falamos sobre a injustiça. A injustiça que alguém simplesmente não foi autorresponsável, tomou uma decisão e aquela culpa cai sobre você. Então José também foi injustiçado. Ele foi injustiçado pelos irmãos. Ele foi injustiçado na casa de Potifar, quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo. Ele foi injustiçado quando esqueceram dele, abandonado quando esqueceram dele na prisão. Então, o exemplo de José, ele nos traz tudo aquilo que a gente vem falando desde a segunda-feira. Então, para isso, quero que você pegue um papel e uma caneta, que você anote, porque José ele nos ensina como superar isso, a como realmente se libertar desse sentimento de traição. A traição, primeiro ponto aqui, a traição, ela dói muito porque ela vem de quem a gente ama. Ela pode vir de uma mãe, de um pai, dos irmãos. A história de José é o quê? Foi da inveja dos irmãos. José ele teve um sonho e ele contou. E isso gerou uma inveja, uma comparação dentro dos irmãos. E essa inveja fez com que os irmãos vendessem ele. Primeiro eles queriam matá-lo, jogou ele em um poço. Mas aí venderam ele por 20 moedas de prata. Então, tá aí um ponto. José contou o sonho dele para quem não devia. Mas por quê? Porque José tinha um coração puro. José confiava. Então José jamais esperou que os irmãos fossem trair. Mas José amava, porque se ele confiava, ele tinha um amor nos irmãos. Mas ele não esperava que fosse traído dessa forma. Então José ele foi vendido e ele passou por várias injustiças, abandonos também depois dessa traição. Então José, o ponto primordial que afetou assim, a maior dor dele veio dessa traição, desse abandono, e depois ele sofreu ainda outras injustiças. Então em Gênesis 37, 28 fala: então, quando os mercadores ismaelitas chegaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata. Então, não foram inimigos, foram irmãos, pessoas que eram de sangue, pessoas de coração, pessoas de amor. Então, ele confiava. Então, a nossa confiança ela é fraudada quando vem dessa traição, porque é de pessoa que a gente ama. Então, o que a traição ela pode produzir no nosso coração se a gente não resolver superá-la? Primeiro, hipervigilância. Você passa a desconfiar de tudo e de todo mundo. Endurecimento emocional. Você se fecha para não se ferir novamente. Você sempre vai ter um padrão assim: isso vai acontecer de novo, eu tenho que ter cuidado. Então você sempre vai estar hipervigilante e vai se endurecer emocionalmente. Você vai ter medo de confiar nas pessoas. Terceiro, testes constantes. Você acaba criando cenários para testar as pessoas. Quarto, autossabotagem. Você termina antes de que te deixem. Então, isso cabe muito para relacionamentos amorosos, para amizade. Às vezes você autossabota uma amizade, um relacionamento, porque você tem medo da traição. Porque lá na infância talvez você viveu algo que foi muito doloroso, igual aconteceu com José. E uma generalização. Todo mundo é igual. Você acha que todo mundo vai fazer a mesma coisa com você. Então, isso são os efeitos colaterais, né? São os efeitos das dores que a traição pode causar. Mas a gente também falou que vai o quê? Aprender a superar essas dores. Então, eu quero dar mais ênfase aqui, porque isso aqui é libertador. Isso é o que vai te trazer paz,
tá bom? Então José, ele teve a oportunidade de se vingar, porque José, ele foi traído, ele foi vendido, ele foi abandonado, ele foi injustiçado. Ele foi para a casa de Potifar. Na casa de Potifar, ele também foi injustiçado e ele foi mandado para a prisão. Injustiçado, abandonado de novo, traído porque a esposa de Potifar deu um falso testemunho dele, então aquilo ali foi uma traição, falou algo que não aconteceu, então novamente é uma traição. Então, se a gente olhar todo esse cenário, foi também um preparo. O Senhor estava preparando José para chegar numa posição de governo, porque José, tudo que ele fazia era bem sucedido. O Senhor estava com ele. Então, se você for lá em Gênesis para ler, tem uma parte que fala que realmente o Senhor estava com ele. Então, ele se tornou o quê? Um ótimo governador, ele se tornou governador do Egito. E o Senhor deu todas as estratégias para ele governar naquele tempo, para que o povo não passasse fome, porque estava vindo uma grande fome ali no Egito. Então, quero ler com vocês aqui o seguinte, Gênesis 50, verso 19 a 21, onde diz: Mas José respondeu, porque, só voltar aqui, é claro, que na fome os irmãos foram até o governador para pedir ajuda, só que eles não esperavam que fosse José. E olha só, mas José respondeu: Não tenha medo, por acaso estou eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o usou para o bem, para trazer a este dia o resultado de salvar muitas vidas. Não tenha medo, continuarei a sustentar vocês e seus filhos. Assim ele os tranquilizou e lhes falou bondosamente. Ele reconheceu o mal, ele não negou a traição, mas ele decide não se colocar no papel de Deus. Ele decidiu não se colocar como um julgador ali, como autodefesa. Ali ele poderia ter falado: eu não vou ajudar vocês, eu vou deixar vocês passar fome. Mas não, isso não condizia com o coração de José. Então, o perdão, o que ele fez, em José? Ele não apagou a história, mas o mal, ele não cancelou o propósito. O propósito de José continuou, ele chegou a ser governador, ele reinou ali, Ele não precisava se vingar, porque ele falou: por acaso estou eu no lugar de Deus? E o perdão protege o coração de endurecer. Então, na superação, primeiro ponto, a gente tem que reconhecer a dor sem negar o mal, ressignificar a história, que é o quê? Fazer tudo diferente. Deus pode usar aquilo, até mesmo que foi injusto, para te forjar, e liberar perdão. Então, esses 3 pontos aqui, gente, ele é fundamental para uma superação. É você reconhecer. Isso não muda o fato de você sentir dor, você vai sentir dor. Mas quando você reconhece que aquilo ali te dói, você também se liberta. José, ele chorou, ele se desmanchou, ele teve um quebrantamento. E ali ele liberou um perdão. Você acha que ele não sofreu? Você acha que ele não sentiu dor? Sim, e muito. Se coloca no lugar dele, você tá lá reinando com toda a caneta de autoridade nas mãos, você pode fazer vingança, mas ali ele reconheceu que ele não era Deus, ele reconheceu que a justiça de Deus já estava sendo feita, porque o sonho de José se tornou real. Aquilo que ele sonhou lá com os feixes se curvando até ele, via a lua e o sol, gente, tudo se cumpriu. Então José, ele já estava debaixo de uma direção de Deus. Ele sabia que aquilo ali já ia acontecer, aquilo ali que estava acontecendo, o Senhor já tinha mostrado para ele há muito tempo. Mas talvez foi um erro de José em ter contado esse sonho, mas o Senhor usou esse mal para fazer o bem. Então, quando você pensar assim, olha, foram injustos comigo, me abandonaram, pensa que até nisso o Senhor usou para te forjar, para você ser a mulher que você é hoje e para você se tornar a mulher que o Senhor quer. O Senhor precisa de mulheres posicionadas, o Senhor precisa de um exército de mulheres sábias, mulheres que tenham estratégias divinas para reinar dentro do lar, para reinar como mães. Nós precisamos transformar essa geração.
Gente, olha como o mundo tá hoje, quantas coisas ruins que vem acontecendo, notícias e notícias. Mas eu acredito no poder que Deus tem, eu acredito que Deus, Ele pode nos usar, formar um exército de mulheres para que realmente uma geração possa ser salva, que a geração nova que está por vir tenha totalmente entendimento e sabedoria vinda do céu, porque vai ter mulheres posicionadas para direcionar essa geração. Então eu declaro na sua vida que nenhuma traição, nenhuma dor vai ser capaz de forjar o seu caráter, mas sim vai te tornar identidade de Deus, vai te tornar filha de Deus. Tudo que aconteceu na sua vida é para te enraizar num propósito maior. Então eu declaro na sua vida que você vai ter uma superação em Deus e que o liberar perdão, ele já começou a agir na sua vida. Minhas lindas, até amanhã, eu espero vocês. Grande beijo!